Sport ficou próximo e volta a tentar a contratação de volante brasileiro no futebol português. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o Gustavo Assunção, essa informação também vinda lá de Portugal. Quem é esse jogador que tem um pai, inclusive, muito famoso, com passagens pelo Atlético de Madrid, Palmeiras? Quais são as suas principais características de jogo? E eu quero falar também sobre uma proposta recusada de um jogador para o Sport, o Simon Ribeiro, do Boca Juniors. Quem é esse cara? Qual é a sua função no meio de campo? E se compensa, por exemplo, uma contratação para este ano de 2025. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos da Copa do Nordeste. Também você já pode apostar em qual será o campeão nessa temporada de Copa do Nordeste e os outros jogos no futebol brasileiro, com o retorno dos estaduais e no futebol internacional. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante envolvendo o esporte e o volante Gustavo Assunção, atleta de 24 anos de idade, brasileiro com dupla nacionalidade, também é português, atualmente no AFS, esse clube da primeira divisão portuguesa, que é da cidade de Vila das Aves, né? Subiu nesta atual temporada e até agora soma 3 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Apesar da campanha modesta do clube, o Gustavo vem sim fazendo uma boa participação até o presente momento. Dos 12 jogos que fez, 10 na condição de titular, 2 gols marcados, uma nota média no SofaScore de 2,79. Segundo informações, o que eu posso trazer para vocês em relação a essa história? Do portal Meu Esporte, ele garantiu o seguinte, que o Sport, com informação, a apuração do jornalista Pedro Maranhão, em conversa com um agente do jogador, ele afirmou que o clube teve negociações acertadas com o Gustavo. Abre aspas. Conversei com o Cezinha Barbieri, empresário do atleta. Ele me disse que no meio do ano passado o Sport tentou o Gustavo Assunção, mas a negociação não andou. Teria ficado bem próximo, revelou o Pedro Maranhão, jornalista que tem também ótimas informações do rubro-negro. E hoje, uma atualização também do portal RTI Sport garantiu o seguinte, segundo o portal RTI, o jogador que nunca atuou aqui no futebol brasileiro desperta sim o interesse, do esporte, vê com bons olhos a possibilidade de defender o Leão e que recebeu uma sondagem do esporte nos últimos dias. Então há sim um interesse, o jogador foi procurado no ano passado, ficou muito próximo e novamente está no radar rubro-negro. Sobre o Gustavo Assunção, ele é um volante, pode fazer a função tanto de um primeiro como de um segundo volante, boa qualidade na distribuição do jogo, sabe jogar certinho, dos jogos que ele fez nessa temporada, até pegando aqui alguns índices defensivos, ele tem uma média de 4,4 recuperadas de bola por jogo e de quase 2 desarmes por partida, nesta atual disputa da primeira divisão portuguesa. No ano passado também ele já estava na primeira divisão de Portugal, defendendo a camisa do Famalicão, inclusive a foto que eu deixei na capa é justamente no Famalicão, onde você pode observar um mapa mais preenchido na região defensiva do campo, dentro do próprio campo de defesa. Não foi um titular, apenas 20 jogos, 5 apenas na condição de titular, uma média de, por exemplo, 2 bolas recuperadas por jogo na temporada 23-24. Na temporada 22-23, ele fez 22 jogos lá em Portugal, sendo 9 na condição de titular. Jogador que tem contrato somente até junho de 2025, ainda é jovem, tem 25 anos de idade, acredito eu, dando a minha opinião sobre o Gustavo, aquilo que eu já observei dele dentro de campo também. Não é um jogador para chegar hoje no esporte e a gente cravar, esse cara vai ser titular na Série A. Não, eu acho que ainda é jovem, ainda está nessa fase de maturação no futebol profissional. Entretanto, para ser um reserva imediato, vamos colocar assim que o esporte contrate um jogador mais experiente, como por exemplo o Zé Wellison, a negociação que acabou não avançando. Tendo um jogador como o Zé Wellison, já cascudo, conhece a Série A do Brasileirão, e o Gustavo Assunção para auxiliar, para ser uma segunda alternativa, para entrar no segundo tempo e crescendo ao decorrer dos anos também, eu acho que seria uma excelente escolha para o esporte. Mas volto a dizer, não como um titular absoluto neste primeiro momento, Sobre a carreira do Gustavo, ele que é filho do Paulo Assunção.
Eu não lembro do Paulo jogando, tá? Ao vivo, ele aposentou ainda em 2013. Aqui no Brasil, a última temporada dele foi em 2002, pelo Palmeiras, né? O Paulo Assunção, que jogou por muitos anos no Palmeiras, no Porto, no Atlético de Madrid, no São Paulo, no Deportivo La Coruña e aposentou ainda na Grécia em 2014. Um jogador bastante querido lá na Espanha. Tanto é que o próprio Gustavo, né, que existe um interesse hoje do esporte, ele é revelado no Atlético de Madrid. Fez a categoria de base, o sub-17, sub-20, mas estreou no Famalicão de Portugal em 2020. Passou também no Galatasaray da Turquia na temporada 21-22, entretanto recebeu apenas 2 oportunidades antes de voltar para Portugal no Famalicão. A esposa dele também, se eu não estiver enganado, é portuguesa. Eu acho um pouco complicado o Gustavo, por exemplo, sair do Brasil agora. Pelo que eu vi, o pai dele mora lá, tem um outro irmão dele também que joga no Sporting de Portugal, o filho dele nasceu recentemente, então eu fico com essa dúvida, por exemplo, se o Gustavo Assunção vai querer deixar Portugal, a Europa, neste exato momento. Mas claro que o esporte seria um excelente vitrine para o Gustavo aqui no futebol brasileiro. Enfim, você pode deixar a sua opinião também a respeito desse jogador. Boa sorte nas negociações e na carreira desse jovem atleta. Com a Betfair você aposta na Copa do Nordeste, por exemplo, em quem será o vencedor dessa temporada de 2025 e também nos jogos. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes de começar a partida do esporte, sei que você já está assistindo depois, mas por exemplo, uma vitória do Leão fora, pagando 1,80 a cada real apostado, um empate 3,25 e vitória do Ferroviário em casa na cotação de 4,25. Outras partidas também que você pode apostar, vitória do Fortaleza contra o Motoclube pagando 1,16 a cada real apostado, do Souza frente ao Altos do Piauí a 1,70 e triunfo do Bahia contra o Sampaio Corrêa na cotação de 1,16. Estas partidas, se eu não estiver enganado, né, já nesta quinta-feira, deixa eu confirmar isso mesmo, nesta quinta-feira você pode palpitar. Nessa cotação que eu fiz aqui dos jogos, ele está numa odd total de 2,29 a cada real apostado. Se você apostar R$5, por exemplo, e esse bilhete acontecer, pode voltar para você na Copa do Nordeste até R$ 11,44. O link da Betfair você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro, tá bom? E só para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um argentino que acabou recusando uma proposta do esporte, que é o Simón Rivero. Ele tem 21 anos de idade, jogador argentino, revelado pelo Boca Juniors, e segundo informações do jornalista Adriano Savalli, o clube argentino recusou a oferta feita pelo Leão da ida. O Sport, neste momento, ainda segue interessado no atleta. Então era um empréstimo com opção de compra, até falei errado. O jogador pode sim se transferir. O Boca Juniors que recusou este empréstimo, tá bom? O Simón, que começa no profissional do Boca Juniors ainda em 2022, foram 2 partidas naquela ocasião, sempre sendo um jogador reserva, até voltou para o Sub-23 no ano de 2000, para o Sub-20 no ano de 2023, e na temporada passada esteve no Unión. Esse clube que é menor, né, lá na Argentina, Unión de Santa Fé. Foram 23 jogos com 1 gol marcado e 1 assistência. Retorna para o Boca Juniors agora, onde tem vínculo até o final de 2026. Aqui está o mapa de movimentação do Simón no último campeonato argentino. Uma nota média boa, de 6,90, um meia mais central, caindo ali pela direita. Pode fazer tanto a função de um segundo volante, um meia central basicamente, ou até mesmo um meia pela direita, né? Não necessariamente é um camisa 10. Em 23 jogos, 21 na condição de titular, primeira temporada dele sendo um jogador importante de fato lá na Argentina, uma média de 73 minutos por jogo, 1 gol marcado, né, nesse campeonato argentino, uma assistência também e bons índices defensivos. Ele teve 2 cartões amarelos e uma média de 4 bolas recuperadas aproximadamente em cada um dos seus jogos. Pode deixar a sua opinião, ainda existe um interesse do esporte, quem sabe com uma pequena compensação financeira também não dê negócio pela frente. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, deixar a sua opinião também em relação a esses assuntos que a gente proseou aqui no nosso vídeo de hoje, como diria no bom goianês. O link do nosso canal para você se inscrever, aqui embaixo na descrição, e o da Betfair também para você começar a apostar a partir de R$1 na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!